Olá, 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 paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Meu nome é Fred Lopes e eu te convido a embarcar junto comigo nesse projeto maravilhoso que tem nos levado a navegar na Santa Escritura, que é a Palavra de Deus. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, sinta-se à vontade. Essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são indispensáveis. Primeiro, o ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés está disponível nas seguintes plataformas digitais: no nosso canal do YouTube, com formato de vídeo, e com formato de podcast nas plataformas de podcast, no formato de áudio. Então, via YouTube, você poderá acessar diretamente pelo canal do YouTube, ou também através do Facebook e Instagram, que te encaminharão de volta para o YouTube, onde é feita, de fato, a transmissão original. Já como podcast, está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor e nos outros semelhantes. Lembrando que nós enviamos todos os links via WhatsApp, portanto, se você deseja receber todos os dias diretamente no seu celular, ou de um amigo ou um parente, basta nos enviar o número de telefone correspondente, ok? Segundo, está disponibilizado o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha, aí no final dos comentários de cada episódio. Terceiro e último, e com certeza o mais importante disso tudo, é a sua participação e interação. Seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir, de comentar, de perguntar, nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém. Seja no YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, no Google, no Anchor, no Spotify. Não deixe de nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar. Compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Lembrando sempre que o nosso papel não é convencer ninguém, e sim apresentar aquele que convence. Então, sem mais, vamos que vamos! Amém, meus amados? Vamos lá então para mais um dia de leitura bíblica. Hoje, dia 21 de março do ano de 2021. Hoje nós fazemos a leitura no Antigo Testamento em Números capítulo 14 e no Novo Testamento Colossenses capítulos 3 e 4. Abra sua Bíblia então aí no Antigo Testamento, lá no livro de Números capítulo 14, no verso 1. Vamos que vamos. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz essa terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Fazendo uma pausa no verso 3, lembrando que alguns homens tinham sido escolhidos para espiar a terra de Canaã, espiar a terra que tinha sido prometida pelo Senhor. E como alguns se acovardaram, acabaram influenciando toda a congregação, ao contrário de Caleb, que se levanta com valentia. Mas os outros se acovardam, influenciam o resto do povo a se acovardarem também, com medo dos homens de alta estatura ou pela cidade que era fortificada. Vamos lá para o verso 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito.
né? Aqui, ó, já desrespeitando a própria pessoa de Moisés, querendo entrar em desobediência, algo que o Senhor abomina e o Senhor não deixa barato esse tipo de coisa, pode ter certeza disso, até os dias de hoje. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados, porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, és no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. 15. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer deste povo entrar na terra que lhe prometeu, com o juramento matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito. Até aqui, fazendo uma pausa no verso 19. Tamanha ousadia, tamanha a intimidade de Moisés com o Senhor para dizer esse tipo de coisa para o Pai, para o Deus Criador, Santo, conhecedor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E não é questão simplesmente intimidade e santidade, saber fazer a oração. Aqui ele está falando com o Senhor. É uma oração, ele está conversando com Deus. Ele sabe, é uma maneira inteligente de se reportar. Então, seja inteligente nas suas orações, né? Que as suas orações não vão de encontro somente à sua vontade, mas mescle a vontade do seu coração com a vontade de Deus, para que a dele esteja em primeiro lugar. E para que Deus veja que você está pensando no reino e não pensando no seu egoísmo. Quando fazemos orações egoístas pensando em nós mesmos, Deus não é bobo, ele não pode ser enganado, né? Ele não pode ser feito de bobo. Então, tudo se trata dos planos de Deus. Tudo, a nossa vida, os nossos pensamentos, tudo se trata de Deus. Bobos somos nós ao pensar que podemos ser egoístas ao ponto de esquecer as coisas de Deus ou de colocar os nossos planos acima do Senhor. Então Moisés aqui responde ao Senhor com muita intimidade, com muita inteligência e sabedoria, vindas do próprio Espírito que habitava nele. Paramos aqui no verso 20. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Lembrando algo, fazendo uma pausa. O Senhor perdoou, mas houve consequências da rebeldia e do pecado do povo, da falta de fé e da incredulidade. Verso 27. Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes:
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra do qual jurei que os faria habitar, com exceção a Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores neste deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiam a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, fazendo mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Lembrei de algo muito interessante. O Senhor fala lá no Novo Testamento, ai daqueles que fizerem tropeçar qualquer um desses meus pequeninos. Era melhor que eles se jogassem, né? Se jogassem pendurados de uma forca ou algo parecido, né? Do que fizeste tais coisas a um desses pequeninos. Então lembre desse texto, porque é a mesma coisa que esses homens fizeram. Foram espiar a terra, se acovardaram e influenciaram as outras pessoas, serviram como pedra de tropeço. As outras pessoas tiveram como consequência não entrar na terra prometida, mas eles de imediato caíram de morte por pestilência, conforme lemos aqui diante do Senhor e diante do povo. Verso 30. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. 31. Porém, Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Orma. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Aqui finalizamos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento. Hoje, livro de Números, aí, capítulo 14. E vamos agora lá para o Novo Testamento, no livro de Colossenses. Iniciamos ontem capítulos 1 e 2. E hoje seguiremos com a leitura dos capítulos 3 e 4. Então abra sua Bíblia aí, no Novo Testamento, livro de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Vamos que vamos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Já fazendo uma pausa de imediato, meus irmãos, que na leitura de ontem eu disse algumas coisas a respeito disso. Pensamento focado. Se nós somos ressuscitados em Cristo, se renascemos, se deixamos as coisas velhas para trás, é necessária uma renovação de mente. A mente tem que ser focada no espiritual, focada em Cristo, nas coisas de Deus, no reino de Deus e não nas coisas materiais. Não há preocupação em relação a coisas fúteis, como roupas, calçados, carros novos, casas, emprego, faculdade. Não que você não possa ter essas coisas. Entenda comigo, pelo amor de Deus. Não entenda que eu esteja falando para que alguém não é para estudar, não é para trabalhar, não é para querer, né, ter as coisas do qual nós necessitamos, talvez. Mas que a sua mente tenha como foco, como primeiro lugar, o reino de Deus, né? E toda a sua justiça. E todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Não sou eu que estou dizendo, mas é o Pai, através da tua palavra, através das pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos iniciar novamente o verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que estão aqui na terra,
porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Pausa novamente, foi o que Paulo fez. Quando Paulo conhece a Cristo, não importa em qual sessão da sua vida estava, ele falou: deixa eu esperar a faculdade, senhor. Peraí, senhor, deixa eu esperar acabar isso aqui, deixa eu esperar me aposentar. Não, senhor. Paulo de imediato conhece a Cristo, de imediato serve a Cristo. Pedro estava pescando, de imediato conhece a Cristo, de imediato serve a Cristo. Eliseu estava mexendo com as suas carroças, de imediato queima tudo, faz o churrascão e segue Elias, serve ao Senhor. De imediato, não existe isso. Moisés, de imediato conhece o Senhor pessoalmente, face a face, através da sarça. De imediatamente tudo perde valor, tudo é deixado para trás e começa um novo serviço, uma nova vida, uma ressurreição juntamente com Cristo. Portanto, no verso 4 novamente. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Engraçado, ele cita algumas divisões. Quantas divisões são impostas sobre a sociedade através de ensinamentos, através de vários tipos de ideologias, e a sociedade parece que está com um cabreço na cabeça, divisões colocadas há cerca de tempos e tempos, não é de hoje. Há que as divisões que ele coloca: grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Hoje nós temos negro contra branco, homossexual contra heterossexual, a mulher contra o homem, e não sei o que contra não sei o que lá, é tudo contra o outro, né? As pessoas parecem que não conseguem abrir os olhos para compreender que estão sendo divididas para que possam ser conquistadas. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Uma casa dividida, ela não prossegue, não persiste, não ganha, não tem vitória, não vai para frente. Uma casa dividida em si só, ela já perde para si mesma. Infelizmente, hoje nós temos uma nação extremamente dividida por vários tipos de ideologias e fatores e valores. Infelizmente, essa é a verdade. Inclusive há um fato que nós temos que dizer, inclusive dentro dos corpos, das comunidades locais, do corpo eclesiástico, talvez às vezes por uma falta de orientação, as próprias pessoas encontram-se em divisão. Enquanto a igreja, por si só, pelos valores de Cristo, se encontra com valores conservadores. A igreja é uma instituição conservadora pelos valores de Cristo. O valor conservador é o quê? Aquele que dita pela família, pelos bons valores, né? Pela questão do cumprimento das normas, de bom grado, da questão de você se preocupar com o seu limite, o limite do outro. Bons valores conservadores, né? A gente olhar para Cristo, a gente vê esses valores em Cristo. Mas a própria igreja, dentro da própria igreja, nós achamos às vezes pessoas, irmãos, que resolvem pender para um lado que é anticristão, de valores que são contra a família, contra a formação da família, contra a questão do gênero masculino e feminino. A gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Quando eu falo disso, eu estou falando, por exemplo, diretamente em relação à política. Nós não falamos mais de política. Complicado. Os valores cristãos estão totalmente ligados a valores conservadores, valores de princípios bíblicos, onde em Gênesis nós encontramos esses princípios, o início de tudo, a família sendo formada com os bons valores cristãos. Então, não cabe na minha cabeça, no meu pensamento, como uma pessoa que se diz cristã
pender para valores que são anticristãos, ou seja, anticristo, né? É um espírito contrário ao Espírito Santo, que é bíblico, que inspirou os homens a escreverem. Mas vamos lá, senão nesse comentário a gente vai longe. Precisamos de mais orientação, né? A igreja fazendo parte da sociedade, orientando a sociedade, fazendo parte em cada local, em cada área, né? A gente não pode simplesmente falar isso é do diabo e o diabo toma conta daquilo, né? Então nós temos que saber que Deus criou todas as coisas e que nós temos que utilizá-las para o favor do reino de Deus. Vamos continuar aqui, vamos aqui no verso 10. E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Verso 11. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Repetimos o 10 e o 11, vamos para o 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, em tudo, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Amém, aleluia. Glória a Deus. Finalizamos aqui o capítulo 3 de Colossenses e agora vamos para o capítulo 4. Vamos então, capítulo 4, verso 1. Vamos que vamos. Senhores, Paulo continua, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem um tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de atentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésio, o fiel amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Esse Jesus não é Jesus o Cristo, é Jesus companheiro de Paulo, tá, meus amados? Verso 12, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis,
Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, do próprio punho. Paulo, ponto. Lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Amém. Finalizou bem a carta. Lembre-se de minhas algemas. Né? Paulo ali preso a Cristo, preso ao ministério por puro amor e gratidão. E que possamos ter como exemplo esse servo maravilhoso de Jesus Cristo, ao qual nós devemos nos empenhar em também fazer parecido, imitar e ser imitador de Cristo, como ele mesmo disse. Amém, meus amados, nós finalizamos aqui a leitura do dia de hoje, né? Dia 21 de março de 2021, sem mais delongas, para que não seja extenso demais. Que o Deus os abençoe e vamos orar ao Senhor. Amém, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqueles que têm nos acompanhado fielmente na leitura da palavra, que têm compartilhado esse material, que têm jogado a rede junto conosco, Pai. Abençoe essas pessoas, ó Pai, de maneira diferenciada, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, seja com eles, ó Pai, nos seus propósitos. Eles têm ouvido a palavra, têm guardado a palavra e têm participado do Teu reino, feito com que o Teu reino cresça, Pai. Eu te agradeço pela vida desses amados irmãos. Irmãos que realmente têm aberto os seus olhos para a verdade do reino de Cristo, que têm aberto os seus olhos para a verdade que está escrito nas suas escrituras, têm recebido o verdadeiro alimento e têm firmado, e com certeza se multiplicarão, como a tua palavra diz, ó Pai, na tua santa escritura. Te agradeço por aqueles, ó Pai amado, também que estão chegando e que haverão de vir, que eles se juntem, ó Pai, a esse propósito, de pregar a tua palavra, de levar o teu amor a todo o reino, a todo mundo, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Peço que os livre da tentação, que os reforce, os renove a cada manhã para que eles continuem, que eles prevaleçam firmes na leitura, na santificação, na renúncia do mal, do pecado e tentando de alguma maneira levar o reino de Deus, seja através de palavra, seja através de atitudes, de ações de graça, que o Senhor nos acompanha, Pai, através da fé e das obras, em nome de Jesus. Obrigado, Pai amado, pelo ICMA-Cast, lâmpada para os meus pés. Que o Senhor possa continuar a abençoar esse projeto. Das nossas necessidades, nós te agradecemos porque o Senhor já tem cuidado. Porque o Senhor nos prometeu e realmente cumpre a tua palavra. Nós te agradecemos e continuamos firmes no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nos despedimos mais uma vez de mais um dia, de mais uma leitura bíblica para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Finaliza mais uma lâmpada para os meus pés, mais um ICMA-Cast. Eu agradeço mais uma vez pela tua presença, meu amado. Obrigado por você que tem contribuído, tem compartilhado, tem curtido, tem interagido conosco. Isso é muito especial, é muito importante, porque isso demonstra que nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo as exigências do Senhor, as ordenanças para o reino. Exigências não, é uma liberdade, é uma graça, é um amor totalmente gratuito, e nós, por pura gratidão, resolvemos servir a esse Deus maravilhoso. Então que o Senhor continue abençoando o seu coração, a obra em sua vida, e que você continue a compartilhar. Você que está chegando junto conosco agora, eu peço a Deus que abençoe a sua vida, meu amado. É o Espírito Santo quem tem aberto os nossos olhos nesses dias. Nós não podemos nos calar, nós não vamos nos calar, não vamos nos acovardar, e vamos continuar pregando a palavra do Senhor, ministrando o Evangelho, liberando a palavra, para que outras pessoas sejam curadas, libertas, tenham seus olhos abertos diante desse mundo, que tem desejos tão sujos, tão iníquos, tão perturbadores, já entregues a Satanás, infelizmente. Mas nós que somos do Senhor, que nascemos novamente, ressurgimos novamente, nós continuamos de pé, sendo luz em nome de Jesus, renunciando ao pecado e ao mal, estendendo as nossas mãos em ações de graça, com as nossas vidas, com os nossos bens, se necessário, em nome de Jesus. Que o Senhor continue usando a sua vida,
né? Seja luz nesse mundo, seja sal em nome de Jesus onde você estiver, tá bom, meu amado? Então compartilhe essa palavra, esse ministério seja de todos nós, em nome de Jesus, que possa chegar a vários corações e a vários lugares. Eu me despeço mais uma vez, aqui agradecemos ao Senhor que tem nos mantido de pé. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais um ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. Que Deus te abençoe, tchau, tchau e até a próxima.